E aí, tranquilo? Tranquilo. E você? Tudo certo. Uma cachorrada latindo aqui na rua, vou te falar, viu, meu? Pera lá. Deixa eu colocar aqui a chamadinha de novo, né? Já tem uns amiguinhos que já abandonaram o barco. Amanda? André? Arthur? Presente. Beatriz Sabino? Virgílio? Brenda? Presente. Caroline? Aqui. Celina? Cristian? Evelyn? Eu, Evelyn. Gabriela? Pietraroia? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Giovanni, Guilherme Carrenho, Guilherme Oliveira? Eu. Gustavo Fernando, Gustavo Matheus? Heloísa? Tô Gabriel? aqui, JR. Ok. Henrique Gabriel? E Henrique Silva? Igor? Isabel? Eu. Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Israel Jackson? Jéssica, João Pedro Carvalho, João Victor Cabral, João Victor Guirado? Tô aqui. Júlia de Paula, Júlia Vitória, Eu. Júlia Borges, Laura, Leonardo, Presente. Letícia Camarinho, Presente, Jota. Letícia Nascimento, Presente. Lívia, Eu. Luan, Presente, Jó. Matheus Volski, Maurício, Milena, Pedro Augusto, Aqui. Pedro Henrique de Paula, tá no chat? Pedro Henrique Neiva, Pedro Paulo, Tá aqui, ô JR, Oi. o Henrique Silva levantou a mão. O Truta está aí na área. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Voltando Professor lá. André tá presente também. Quem? O André? Isso, professor, tô presente. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui. Voltando lá. Falei no Pedro Paulo. Pedro Silva, Rafaela, Raíssa, Sofia, Presente. Stephanie, Thiago, Thomas, Vinícius, Vitor Alexandre, Vitor de Brito. Presente. O Thomas está aí no chat também ou não? Tô bem. Vamos voltar lá. O Henrique Silva levantou a mão. Ah, esse eu coloquei. Tem aqui a Amanda esperando para entrar. Deixa eu ampliar aqui. Tá aqui, Amanda. Oi, Jota, consegui entrar. Por favor, me dê presença, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui. Henrique Silva levantou a mão, beleza. Caramba, os cachorros estão fazendo uma revolução aqui na rua. Tá, beleza. Ué, por que tem aqui um participante? Tá. Pessoal, eu vou
compartilhar aqui a telinha com vocês, lá da nossa provinha do Enem. Nós estávamos na nossa última aula de Enem aí em 2017, prova de 2017, vocês lembram? Dá uma olhada nas questões aí. Estão lembrados? Sim. Deixa eu ver um pouco. Era nessa aqui, não era? Eu acho que sim. Então tá, vou procurar aqui então as nossas questões aí relacionadas à orgânica. Deixa eu ver, aqui passa um pouquinho, passa um pouco. Aqui nós vimos essa questão 106, né, dos óleos essenciais, né? Estão lembrados dela? Sim. Já vimos, só para me situar. Aqui nós temos questões de física, deixa eu avançar um pouquinho. Fizemos a questão 113? Da farinha de linhaça? Fizemos, né? Fizemos. Muito bem. Fizemos a questão 119? Sim. Bem. Sim. Vamos adiante aqui. Aqui a questão de eletroquímica, questão de cálculo estequiométrico, questão de termoquímica. Questão 125, fizemos? Acho que não. Você bate o olho nela e já pensa, é uma questão de biologia, né? Mas vejam que ela tem um enunciado denso, né? E alternativas aqui que mostram as duas fitas do DNA. 3 minutinhos aí, pessoal, para responder essa questão. Qual seria a alternativa correta? Deixa eu reduzir um pouquinho para enxergar todas as alternativas. Aí. Dá para ver a questão inteira aí, turma? Sim. Dá sim. E aí, qual seria a nossa alternativa correta? E aí, temos uma resposta? D de dado. D de dado? Uhum. Mas alguém tem aí algum palpite? Ele fala aqui que a reação em cadeia de polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. Tanto que essa reação em cadeia de polimerase é o exame molecular que é feito lá para o Covid-19, né? Seria ali nosso padrão ouro de confirmação
da existência lá do vírus, né, da infecção pelo vírus. Então, ele fala aqui que a dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases, né, guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, o que mantém, né, as duas fitas do DNA, né, unidas entre si e assumindo aquele formato, né, helicoidal, né? Justamente as ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. São essas ligações que caracterizam, né, as combinações das bases nitrogenadas, né? Então, você tem lá adenina e timina fazendo 2, né, ligações e 3 ligações de hidrogênio entre a guanina e a citosina. Para você desnaturar essa estrutura, você precisa romper essas forças de atração entre essas bases, que são as ligações de hidrogênio. Então, quanto mais ligações de hidrogênio tiver na minha estrutura, mais, né, eu vou precisar de temperatura para poder separá-las. Mais difícil é você desnaturá-las. Então, tem que olhar nessas sequências, né, desses segmentos de DNA, quem será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR. Então, o primeiro que vai desnaturar totalmente, o primeiro segmento, será aquele que tiver menos somatória de forças intermoleculares atuando entre as bases nitrogenadas. Aquelas duas fitas que estiverem mais fracamente interligadas entre si, então será o segmento que vai desnaturar primeiro, porque as forças de atração por ligação de hidrogênio são menores. Então, temos que procurar nos segmentos aqueles que têm uma maior quantidade de ligações de hidrogênio feitas com adenina e timina. Porque na adenina e timina eu tenho só 2 ligações de hidrogênio. Enquanto, quando eu trabalhar com a guanina e citosina, eu tenho 3. Então, o segmento que tiver maior quantidade de interações entre adenina e timina, o AT, vai ser aquela que vai estar mais fracamente interligada. Então, olhando para a primeira molécula, onde é que eu tenho interação adenina-timina? Tenho aqui, timina-adenina. Tenho aqui, adenina-timina. E só. Na segunda molécula, eu tenho aqui, ó, adenina-timina, adenina-timina, adenina-timina. 3 interações. Na terceira, eu tenho adenina-timina, 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 adenina-timina e adenina-timina. No item D, tenho 1, 2 interações apenas, 3 interações adenina-timina. E no item E, eu tenho 1 adenina-timina, 2, 3 e 4. Então, reparem que, dentre todas elas, dentre os 3 segmentos, aquele onde eu tenho, né, interações em maior quantidade de adenina-timina, que é a força de atração mais fraca, menos intensa, é a que vai se separar mais facilmente. Em qual delas, pessoal, eu tenho, então, maior quantidade de interações adenina-timina, o que enfraquece a ligação entre as duas fitas de DNA? Concorda ou não? Sim. Essa aqui é mais fácil de segmentar. É mais fácil de desnaturar. É mais fácil de romper as ligações de hidrogênio, porque as ligações de hidrogênio entre adenina e timina são mais fracas. Eu tenho 2
ligações de hidrogênio para 3 de guanina citosina. Então, alternativa, olha aí. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Então, o que nós pensávamos que era uma questão lá só de biologia, na verdade, é uma questão, né, que é multidisciplinar, que envolve a biologia, mas tem a parte de química que é ponderante. Vamos procurar uma outra aqui. Vamos lá, aqui física, biologia. Aqui nós temos questão de física, questão 130. Pega ou passa adiante? Pega. Então aí, ó, 3 minutos para responder. É uma questão fácil. Essa cromatografia em papel, vocês já fizeram no laboratório, não fizeram? Colocar a fitinha de papel lá mergulhada no solvente, aí conforme o líquido vai subindo, vai arrastando os componentes da amostra que você colocou e vai separando. Professor, você pode abaixar um pouquinho só? Sim, aqui, ó, as alternativas, são 5 alternativas, coloca o nome das 5 substâncias, tá? E aí, temos uma resposta? Eu acho que é capsorubina. Capsorubina. Alguém tem algum outro palpite? Não. Então, aí na questão 130, ele fala sobre cromatografia. Diz que a cromatografia, né, em papel, é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre 2 fases imissíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, quer dizer que é uma fase que está parada, e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. Partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% em volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então, tem aqui 5 fórmulas estruturais de algumas substâncias que eles testaram, né? Fizeram a cromatografia. Aí ele pergunta: a substância presente na mistura que migra mais lentamente é quem? Bom, a substância que vai migrar mais lentamente, ela vai, então, estabelecer interações intermoleculares mais fortes lá com a fase estacionária, como ele falou aqui no enunciado. Então, os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, a que está parada, migram mais lentamente.
A mistura que foi colocada para a cromatografia é de hexano com acetona. Hexano, sabemos que é um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos são moléculas apolares. Portanto, esse solvente é um solvente apolar. Enquanto a acetona é uma molécula assimétrica, é uma molécula que confere, então, caráter polar. Então, a acetona vai interagir por forças de atração com moléculas polares. Quando eu mergulho o papel nessa mistura de hexano com acetona, sabemos que o hexano e a acetona não vão ter miscibilidade. Eles não vão se misturar. Mas a acetona vai aderir ao papel, porque o papel é feito de celulose, e a celulose é uma molécula com várias estruturas de glicose ligadas umas às outras. E tem, então, polaridade. Logo, a acetona vai ficar aderida ao papel. E vai ser a nossa fase estacionária. Enquanto o hexano, que é apolar, ele vai, então, ser a fase móvel. Ele vai subindo ao longo dos poros lá do papel e vai, então, arrastando as substâncias. O que acontece, então? Dentre as 4 estruturas, aquela que vai migrar mais lentamente vai ter uma atração intermolecular mais forte pela acetona. Significa, então, que a estrutura tem que ter um caráter polar. É uma molécula que deve ter grupos que conferem polaridade para ela. Ela vai ficar mais presa na acetona, que é a fase estacionária. As moléculas que têm caráter apolar vão ficar mais presas ao hexano, que vai estar se movimentando como fase móvel, e vão ser arrastadas pelo hexano. As moléculas que têm caráter polar ficarão mais presas nessa fase estacionária polar. Olhando para as 4 estruturas, a primeira estrutura eu vejo que não há nenhum grupo que confere polaridade. Eu não tenho grupos hidroxila, por exemplo, que conferem possibilidade de ligação de hidrogênio. Eu não tenho carbonilas, para também interagir por ligação de hidrogênio. Eu não tenho polaridade, é uma molécula que é simplesmente um hidrocarboneto. O licopeno, hidrocarboneto, caráter apolar, vai ser arrastado pelo hexano. Alfa-caroteno, caráter apolar, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Gama-caroteno, caráter apolar, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, vai ser arrastado pelo hexano. Alfa-criptoxantina, também hidrocarboneto. Na verdade, não é um hidrocarboneto, né? Ele tem aqui um grupo hidroxila, um grupo aqui de álcool, é um grupo polar. Mas, comparando com a capsorubina, veja que a capsorubina tem hidroxila, grupo polar, que confere ligação de hidrogênio, carbonila, grupo polar, que confere ligação de hidrogênio, outra hidroxila, grupo polar, confere ligação de hidrogênio, outra carbonila, que também pode estabelecer ligação de hidrogênio, ou mesmo força de atração do tipo dipolo permanente. Então, o caráter polar da capsorubina é muito maior do que todas as outras. Ela, então, essa molécula vai interagir, a partir dos seus grupos polares, com mais intensidade com a fase estacionária, que é polar. Então, ela vai ser arrastada mais lentamente. Então, pessoal, vai lá e assinala a alternativa da capsorubina. Alternativa, então, D. Outra pergunta para vocês, pessoal. Estão vendo isso? Licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, alfa-criptoxantina, capsorubina. Vocês perceberam que essas moléculas têm ligações duplas conjugadas? Lembram disso? Sim. Ou seja, ligação dupla conjugada é dupla simples, dupla simples, dupla simples, e assim por diante em toda a cadeia. Essas ligações duplas conjugadas é o que conferem a propriedade dessas substâncias de serem corantes, elas são coloridas, têm cores fortes. A gente sabe do nosso alfa-caroteno, né?
aquela cor laranja, né? Que apresenta lá na cenoura, na abóbora, nesses legumes, né? Todas elas apresentam, então, essa propriedade de ter uma coloração intensa, podendo, então, ter uma aplicação lá como corantes. Quem provoca isso? As duplas ligações conjugadas, porque os elétrons das duplas ligações, nas ligações π, podem ficar saltando em toda a estrutura, né? Tem um caminho a percorrer. E quando eles fazem esses saltos por toda a estrutura, quando eu recebo luminosidade, energia elétrica, energia luminosa, fótons, esses fótons, então, na sua entrada aqui, excitam esses elétrons a ficarem oscilando em toda essa estrutura, e essas oscilações, então, vão emitir ondas eletromagnéticas lá de comprimento definido, que vão conferir coloração específica. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos lá para a questão 134. Pega ou passa? Isso aqui é conteúdo atual que vocês estão vendo agora, né? Pega. Então, qual seria a nossa alternativa? Dá uma lida, 3 minutos, e depois vocês verem, eu coloco as alternativas lá para verem. Deixa eu ver se eu reduzir um pouquinho, melhor para ver a questão completa. Não adianta. Muito. E aí, pode baixar para as alternativas? Sim. E aí, quais são os produtos formados nessa reação? Letra A. Letra A? Alguém arrisca alguma outra alternativa? O que vocês acham? É uma reação de ozonólise. Ozonólise é uma oxidação, né? Partindo lá do ozônio, em meio aquoso, com zinco metálico, para que o zinco não deixe o peróxido de hidrogênio formado, né? Acabar atacando lá os produtos dessa ozonólise. No caso, o nosso produto que poderia ser atacado lá pelo peróxido de hidrogênio, o aldeído, né? Acabaria sendo convertendo como peróxido de hidrogênio um agente oxidante forte, acabaria convertendo esse aldeído a um ácido carboxílico. No caso do metanol, aí seria o ácido metanóico. E oxidando esse carinha, teríamos lá o ácido carbônico, né? Então haveria decomposição em gás carbônico e água. Galera, então olhando aqui a questão, vamos lá. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio. Clivada quer dizer que vai ser partida, né? Em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla ligação, né?
ligações duplas dissubstituídas, quer dizer que o carbono da dupla ligação tem dois grupos substituintes, dois outros carbonos vizinhos, né? Vão gerar cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas, quer dizer que uma ligação dupla em um carbono de ponta de cadeia, de extremidade, terminal, dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então, o esquema que ele mostrou aqui, está partindo aqui do but-1-eno. Esse but-1-eno vai passar pela ozonólise. Eu vou ter a clivagem da dupla ligação aqui. Então, eu tenho aqui um carbono e aqui outro carbono. Vejam que eu tenho, então, a situação com o ozônio, ozonólise, meio aquoso, com zinco. Existe a formação, então, do propanal e do metanal. Isso aconteceu porque a dupla ligação gerou, então, estruturas que vão ficar com a dupla ligação na ponta da cadeia, né? Agora ele quer que você considere, né, a ozonólise do composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse cara na ozonólise. Você vai, então, fazer o mesmo processo, vai haver a clivagem da dupla ligação aqui. E o que eu vou obter disso aqui, então, pessoal? Vai sair um pedaço desse lado e vai sair um pedaço desse outro lado, na ozonólise. Do lado esquerdo vai sair lá o nosso benzeno, né, o anel benzênico. Eu vou colocar ele com essa representação. E eu tenho aqui uma ligação com carbono. E vejam que um pedaço dessa dupla vai aparecer aqui. E aqui vai entrar oxigênio, que veio lá do nosso ozônio. E aqui eu tenho, claro, hidrogênio, né, para completar as 4 ligações desse carbono. E o outro produto já é esse pedacinho daqui, ó. Esse pedacinho que sai aqui do lado direito tem esse carbono que está aqui. Então, eu tenho essa estrutura. A dupla ligação, pedaço de dupla que veio para ele, e um oxigênio. E reparem que essa estrutura que está aparecendo aqui, nada mais é do que o quê? Aqui tem um carbono, aqui tem um grupo CH3, e aqui tem outro grupo CH3. Dá para a gente identificar que é uma cetona, né? Olha a carbonila aqui, né, lá no meio da cadeia. Ela é uma carbonila que tem um carbono, né, que é secundário. Então, eu tenho no primeiro produto um aldeído, esse é o grupo funcional de aldeído, carbonila na extremidade da cadeia, e o outro é cetona, carbonila em carbono secundário, carbonila no meio de cadeia. Este aldeído é o benzaldeído, tem o benzeno, tem o grupo de aldeído, então benzaldeído. E a segunda estrutura é a propanona, 3 carbonos prop, né? Só simples ligações an, e tem o grupo funcional de carbonila, ona, propanona. Portanto, alternativa A. Ozonólise. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e descer adiante. Aqui tem questão de física, questão de biologia, e aqui acabam então essas questões que estão relacionadas aí à química orgânica. Esse é o de 2017. Eu vou abrir aqui o de 2018 para nós procurarmos outras questões relacionadas a esse assunto. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vejam aqui que, né, nós temos o mesmo tempo de prova. Deixa eu ver nesse ano aqui como é que eles colocaram. São as mesmas 90 questões, né?
Tempo de prova aqui 5 horas. Tá? Então, o mesmo processo. Primeira questão já de cara aí. Já vimos ela ou não? Não. Então, dá uma olhada nela e vê se dá para pegar ou se vai passar. Questão 91. Vou descer um pouquinho depois para ver as alternativas, né? Deixa eu ver se dá para reduzir. Não vai ajudar muito, não. Fica muito pequeno. Opa, saiu aqui. E aí, galera, temos uma alternativa? Deixa eu mostrar as alternativas aqui, né? B. B? E aí, alguém tem mais algum outro palpite? Ou estão de acordo? É B. Será que é a B? Vamos ver aqui o enunciado, né? Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado na flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. Então, eu tenho aqui a situação na primeira estrutura, né? Tenho aqui o meu, né, apoio aqui de silício, né? Essa estrutura de silício, ela está aqui, não está flexionada. Eu tenho o meu polímero aqui formado por várias unidades, né? É um azopolímero, porque azo é um prefixo que indica a presença de nitrogênio, né? Grupo de nitrogênio. E aqui eu tenho, então, os átomos de nitrogênio pretinhos. Então, eu tenho o nitrogênio nesta posição aqui. E ele aparece no polímero se repetindo aqui, ó, as nossas unidades poliméricas. E aí, o que acontece, né? Quando eu tenho uma situação onde há absorção e liberação de certo comprimento de onda e energia, né? Com 365 nanômetros, que eu tenho aqui numa absorção, eu tenho, então, um encurtamento da cadeia polimérica. Ela é encurta. Encurtando, ela puxa, né? Faz uma flexão na lâmina de silício. Nessa flexão, então, eu tenho as cadeias, né? Os nossos monômeros desse polímero com os nitrogênios destacados nesta posição. E aí, quando se devolver 420 nanômetros de energia, retoma a posição original, com a configuração de cada unidade monomérica destacada aqui. Então, por que houve esse movimento, né, molecular? Esse movimento molecular
decorreu do quê? Então, se a gente observar aqui direitinho, vemos que o nosso nitrogênio em ligação dupla, eu posso traçar um eixo na dupla ligação. Aqui eu tenho a mesma similaridade de um carbono em dupla ligação com outro. E eu tenho os ligantes em planos, né? Eu gero aqui dois planos opostos. No primeiro plano eu tenho hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Tenho esse grupo do nosso monômero, diferente do hidrogênio, que está no outro plano, são diferentes entre si. E aqui eu tenho, de novo, o grupo azo, né, do nosso monômero. No seu ligante de plano oposto, também são diferentes entre si. Então, aqui eu tenho condições, né, de ter a isomeria geométrica, a isomeria cis e trans. E eu percebo o seguinte, que a configuração na primeira estrutura, que está aqui relaxada, né, sem sofrer a tensão, está com a configuração trans. Os hidrogênios de referência estão em planos opostos. E a segunda estrutura, quando acontece a absorção da energia luminosa, traçando aqui um eixo entre os dois nitrogênios, eu vejo que os hidrogênios estão no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, eu vou ter então a configuração cis. Então eu tenho aqui configuração trans e aqui configuração cis. A configuração cis é mais compactada, então vai puxar, né, a nossa lâmina aqui. Quando ela se compactar, vai fazer uma tensão e vai puxar a nossa lâmina. O que explicou esse fenômeno, então, foi, vamos lá nas alternativas, o que ele fala. O movimento vibracional dos átomos que levam ao encurtamento e à relaxação das ligações, movimento vibracional dos átomos não tem nada a ver com isso. Foi a configuração, né, em isomeria geométrica. Configuração cis e configuração trans. Isomerização das ligações nitrogênio-nitrogênio, sendo a forma cis o polímero mais compacta que a trans, perfeito. Está aí a resposta, né? É a isomerização. Conforme absorveu energia, eu tinha uma configuração de isômero, né? Apitou-se, então se transformou numa outra configuração, passou de trans para cis, né? Houve uma isomerização e compactou a estrutura, que fez com que, né, nós tivéssemos aquele movimento lá da nossa lâmina. Tautomerização não tem nada a ver, tautomerização das unidades monoméricas não tem nada a ver com tautomerização, eu não estou fazendo aquele processo lá de enol aldeído, enol cetona, não há um equilíbrio químico, em reação química acontecendo. Ressonância entre os elétrons π do grupo azo e do anel aromático que encurta as ligações, não está a questão da ressonância. A ressonância acontece de qualquer maneira no anel benzênico. E aí não está acontecendo ressonância de elétrons π do grupo azo. Essa interação de ressonância dos elétrons de nuvens eletrônicas não está encurtando. O que está encurtando é a configuração por isomeria mesmo. Variação conformacional nas ligações de nitrogênio e nitrogênio, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Primeira coisa que está errada, a variação conformacional não ocorre em ligação dupla. A ligação dupla é muito rígida. Ela não deixa que os átomos que estão ligados entre si tenham possibilidade de rotacionar. E a conformação de uma molécula só vai acontecer quando você tiver ligações simples entre os átomos. Aí sim, os átomos podem rotacionar entre si. Essas são as conformações, né? E segunda coisa errada, a área de superfície não tem nada a ver. Eu não estou trabalhando com duas dimensões para falar em área. Estou trabalhando só com uma dimensão, que é o comprimento, que está puxando, encurtando, só no comprimento e não na área. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Questão 92 é uma questão aqui de termoquímica, né, que envolve aí o consumo de combustível, nós vamos voltar depois. A questão 93 de eletroquímica, vamos voltar depois. Questão 95 depois, de densidade. Questão 96
Deixa eu ver aqui. Os lipídios emulsificados, tá ok. Fizemos ela não, né? 2 minutinhos para pensar nela. Qual seria a resposta aí? Questão fácil, não pode errar, gente. De jeito nenhum. Temos uma alternativa? B. B. Todos concordam? De fato, é a alternativa B, né? Ele está falando aí, para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Uma emulsão, lá no segundo ano do ensino médio, significa que você tem lá um coloide, onde você tem dois líquidos que são immiscíveis, dois líquidos que não se misturam. Mas, numa situação especial, você pode, então, fazer com que haja uma mistura entre eles a partir de uma agitação muito grande. Você vai formar gotículas deles que conseguem, então, ficar se sobrepondo, se atraindo, né? Ou você pode usar um agente emulsificante, que nada mais é do que um tensoativo, um detergente. Que agente emulsificante é esse? Então, se os lipídios são moléculas de ácidos graxos de cadeia carbônica longa e, portanto, tem caráter apolar, sabemos ainda que esses lipídios são ácidos, né, carboxílicos de cadeia longa, os ácidos graxos, que têm uma pontinha lá com caráter polar, tem lá a carboxila de caráter polar, e toda aquela cadeia carbônica grande de caráter apolar. Se eu conseguir encontrar uma substância que faça uma ponte entre essa molécula do lipídio, que tem uma pontinha polar, e as moléculas de água, que são polares, então se a minha substância tiver um caráter que nós chamamos de anfifílico, um pedaço da molécula tem caráter apolar, interage com cadeia carbônica, e o outro pedaço tem um caráter polar, que interage com a água. Eu consigo, então, fazer com que haja uma emulsificação. Eu consigo, então, fazer com que esses ácidos biliares, esses lipídios, consigam, então, ficar solubilizados em água. Esse é o princípio do detergente, né, que nós usamos aí para limpar, remover gorduras, né, aplicando um detergente que tem esse caráter anfifílico. A parte apolar do detergente, a parte hidrofílica, a parte que seria lipofílica, vamos dizer assim, que tem afinidade com a gordura, vai se associar à gordura da sujeira, e a parte que é hidrofílica, tem afinidade lá com a água, vai se associar com a água, então eu consigo remover com a água aquela gordura lá na superfície quando eu lavo. Essa detergência provocada aí pela ação desses tensoativos é o que permite, então, que eu tenha a emulsificação dos nossos lipídios lá no nosso trato intestinal, né? E os ácidos biliares contêm essas substâncias. Então, os ácidos biliares vão atuar no processo, né, de modo a agir como detergente. Eles não vão estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Tem nada a ver, vai ajudar no trânsito intestinal. Isso quem tem essa função são as fibras, né? Promover a secreção de lipases. Não, as lipases não estão envolvidas aí nesse processo. Né? As lipases vão acontecer lá depois que você conseguiu, né, emulsificar esses lipídios. Tornar os lipídios anfifílicos não vai tornar o lipídio anfifílico, né? Ele já é uma molécula relativamente anfifílica, já tem uma extremidade polar e outra que é apolar. O problema é que o tamanho da cadeia carbônica confere um caráter apolar mais significativo.
Hidrolisar os lipídios também não acontece. Eu não vou quebrar as moléculas de lipídios nessa etapa. Eu só vou permitir com que eles se solubilizem com a água, né? Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Aqui tem a questão... Como aqui na questão 99 envolve respostas aqui como propano, eteno, dá uma olhadinha nela e vê se dá para pegar ou se passa. A questão 99. Acho que dá para fazer. Qual seria a nossa alternativa correta? Uma questão fácil, menos de 1 minuto. Aqui só na teoria aí dos nossos 3 absurdos e uma dúvida, já tiraria do caminho, né? Amônia? Amônia. Todos de acordo, pessoal? O texto fala aí, então, sobre a identificação, né, dos produtos que são transportados por meio rodoviário. Você precisa ter, então, uma informação que é codificada com relação aos riscos, né, e a segurança que você deve ter no transporte desses produtos. Isso deve estar bem indicado, porque qualquer tipo de problema você tem como fazer os procedimentos corretos que os bombeiros adotam de acordo com o produto que está sendo transportado. Então, ele fala que os 3 algarismos na parte superior do painel indicam o número de risco. Então, está aqui o nosso número de risco, tem uma classificação para isso, é um risco elevado, nesse caso. E você tem aí, por que esse risco é elevado? 2 representa que é um gás. 6 representa que é um gás tóxico. E 8 representa que ele é corrosivo. Então, está aí o 268 explicado o porquê. Os 4 dígitos da parte inferior correspondem ao número da ONU que identifica o produto transportado. Esse aí vai ter uma ficha de identificação química dessa substância, né? Então, dentro dessa ficha, com esse número 1005, isso é padronizado, a pessoa vai e tem toda a informação técnica catalogada a respeito desse produto. Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde a qual substância? Bom, já falou que é um gás tóxico e corrosivo. Está lá uma caveirinha lá na plaquinha. Pode ser o dióxido de carbono, CO2? Não, porque senão a gente já tinha morrido, nem tinha vida, né? Nós conseguimos eliminar gás carbônico na nossa respiração e, no entanto, não saímos aí com os pulmões corroídos, né? Por ser corrosivo e muito menos tóxico, né? Senão morreríamos com uma baforada de gás carbônico de qualquer pessoa. Absurdo, né? Pode ser o propano? Não, o propano é um dos gases que compõe o gás de cozinha. Se fosse assim, você tem uma mistura de gás propano e butano dentro do botijão de gás, dentro dos isqueiros, bastaria apertar o botãozinho do isqueiro no nariz do amiguinho que você mataria ele, né? E faria uma corrosão no nariz dele quando ele cheirasse esse gás. Não tem nada a ver. Nitrogênio, se fosse o nitrogênio, nós também estaríamos mortos, né? Porque 76 a 77% do ar atmosférico é composto de nitrogênio, nós respiramos ar, já teria corroído nossos pulmões e estaríamos mortos. Sobrou o eteno e a amônia. O eteno é o nosso gás, né, do amadurecimento de frutas. É o gás, então, que funciona como um hormônio no processo do amadurecimento de frutas. E se ele está associado ao amadurecimento de frutas, ele não vai ser tóxico e muito menos corrosivo. Então, cai fora, sobra somente a amônia, que de fato é um gás tóxico, corrosivo, perigoso. Né? Tranquilo, turma? Tranquilo. Vocês têm mais uma aulinha hoje, não é isso? Eu acho que é a palestra de profissões agora. Vai ser palestra? Quem é que vai dar palestra hoje? Vocês sabem? Quem é o profissional? Acho que é nutricionista.
Nutricionista? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha, um cafezinho antes de começar essa palestra. E na próxima aula nós voltamos lá na nossa correção lá do caderno de atividades. Todo mundo já pegou a apostila nova ou estão pegando ainda? Não sabia nem que Ainda não. pegar. Já está liberado para ir buscar lá, pessoal. Tem que ir lá pegar a apostilinha nova, que eu já pretendo ir na semana que vem, assim que já tiver alguns alunos aí com a apostila, já começar a trabalhar no assunto novo. Então, lá um pulo lá que já está liberado para pegar. Beleza, galera? Vou ver se eu consigo assistir a palestrinha aí com vocês. Deixa eu ver como é que tá meu horário aqui. Conforme for, eu acompanho aí com vocês. Galerinha, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo episódio. Até. Tchau, Jota. Até. Falou, gente. Um abração. Tchau, tchau.